Fala pessoal, me chamo Caio Monteiro e eu queria falar com vocês sobre esse comentário que eu estou colocando aqui embaixo agora. E esse comentário foi do Matheus. O Matheus ele perguntou: é possível usar o Proxmox para aluguel de VPS? Basicamente, montar um sistema host de VPS? Respondendo a sua pergunta da forma mais simples possível, é possível, sim. Empresas como OVH entregar um host ali com um Proxmox para que você consiga fazer a segmentação do seu cliente ou seus clientes. Você só precisa ter atenção em algumas observações aqui, e eu queria falar rapidamente sobre isso para contar para vocês uma observação sobre usar o ZFS no Proxmox, e tem tudo a ver, porque essa observação eu fiz no ambiente da OVH de um cliente. Bom, mas sim, você consegue usar o Proxmox para trabalhar com VPS, para fazer aluguel de serviço, e aí você tem algumas informações. Existem gerenciadores onde você consegue gerenciar ali a automação de criação de máquina, você consegue gerenciar ali, acabou de chegar um e-mail de backup de um ambiente. Eu fico muito feliz quando vejo essa notificação de backup funcionando. Eu tenho uma pastinha onde os ambientes que eu cuido eu recebo essa notificação, é realmente muito gratificante olhar para backup. Mas trazendo aqui no dia a dia, eu queria conversar com vocês sobre uma migração que eu fiz na semana passada de um cliente que tinha 50 máquinas virtuais na OVH, e ele queria fazer a transferência dessas máquinas virtuais para outro host que ele contratou, porque era mais robusto, ele estava ficando ali um pouco sem memória, e ele queria fazer essa migração para outro ambiente. E aqui entenda que um processo de migração é bastante simples, você precisa ter internalizado algumas coisas, como por exemplo, a minha mente hoje ela trabalha muito com Gmood, tá? Se vocês não sabem o que é Gmood, é um processo de mudança onde você precisa seguir algumas etapas. Então, como eu trabalhei muito tempo com Gmood, na minha cabeça eu já começo a pensar quanto tempo eu vou levar, quem vai executar, o que vai fazer, foi testado, vai começar a que horas, terminar a que horas, todo um processo que precisa ter. Então, a primeira dica é, você precisa montar isso para que você não tenha nenhuma surpresa no seu ambiente e analisar o tipo do sistema. Então, por exemplo, esse cliente não estava usando os ZFS no seu ambiente atual e passaria a usar as ZFS no novo ambiente. Então, o processo de migração poderia ser feito por duas formas aí bastante simples, onde já existia uma rede privada entre os dois servidores, entre os dois virtualizadores com Proxmox. Então eu poderia fazer backup restore, simples, prático e seguro, ou eu poderia, uma vez que ele está usando o modo diretório, copiar os diretórios e os arquivos para o outro ambiente e fazer depois o move desse disco para os FS. Como eu precisaria fazer move e move, né, movendo para o Proxmox para depois mover para os FS, eu preferi fazer backup restore com calma, fazendo ambiente a ambiente, testando onde a gente precisava testar todos os acessos. E aí, feito a migração dessas máquinas, dessas máquinas virtuais para o novo servidor, uma vez que agora estava usando os FS, a máquina com 192 GB, onde antes usava 80 GB, estava usando 140, 160 GB. Então, o que é que mudou? Se o ambiente antigo não tinha ZFS e o ambiente novo tem ZFS, a única coisa que mudou foi os ZFS. E eu queria contar uma coisa para vocês que está no próprio site do Proxmox, que ele orienta que, uma vez que você está usando os ZFS no ambiente, o ZFS vai fazer uso de memória da sua máquina, do seu host, para poder gerenciar da melhor forma ali os arquivos onde ele vai manipular dentro do bloco do ZFS. E aí, o que é que ele faz? Ele usa cerca de 50% da memória do seu ambiente. Então, por isso que o seu ambiente hoje que está usando ZFS, e aí pausa esse vídeo e vai olhar no seu ambiente, você está usando mais memórias do que alocado nas suas máquinas virtuais. Por quê? Porque o ZFS ele precisa de memória para poder funcionar. E aqui o primeiro ponto é observação. Não adianta você limitar para o mínimo de memória possível, porque você vai ter problema no funcionamento do ZFS. Então, basicamente, você precisa fazer uma análise do seu ambiente e fazer uma análise de corte para poder não prejudicar o serviço, mas também ter gigas disponíveis para os FS. Uma vez que você quer usar os FS, você precisa ter memória para os FS. Se não, planeje, estruture melhor o projeto, estruture melhor o orçamento para que você trabalhe com placas RAID, para que você não tenha esse consumo de memória. Uma vez dado o problema, fiz o ajuste da limitação do consumo de memória nos FS, então fiz um cálculo das memórias das máquinas virtuais, um cálculo de memória do próprio host do Proxmox, e aí atribuí 40 GB para os FS. Caio, 40 GB é pouco ou muito? Depende do ambiente. Tá? O pessoal orienta só a você não descer demais
a quantidade de giga do seu ambiente, mas claro que depende do ambiente e também depende do consumo das máquinas virtuais, né? Do consumo do disco ali nos FS. Baseado nas análises, baseado na quantidade de giga que eu tinha disponível, baseado no que o cliente me passou, onde ele só precisava de 60 GB ali para futuras implementações, definir 40 GB para o nosso Proxmox, para os nossos FS. Eu queria mostrar para vocês os comandos usados para poder você fazer essa limitação. Posso fazer um vídeo só disso, mas primeiro eu preciso concluir os FS no nosso ambiente. Então, aqui eu tenho como é que eu sei o consumo, e aí você pode usar já no seu ambiente. Como é que você sabe o consumo de memória nos seus FS? Basicamente, você vai rodar aqui esses dois comandos, onde ele vai listar para você aqui o consumo de memória dos seus FS. Então, aqui, perceba que ele está limitado em 40 GB, como eu falei. E aqui embaixo, o total de memória do meu host, o total usado e o total livre e o uso de cache. Então, basicamente aqui esse comando, ele já disse para mim que eu estou com 40 GB de uso nos FS, que é exatamente o que eu queria. Tá. O segundo comando aqui, ele está listando para mim o arquivo que eu precisei criar para colocar as informações para poder limitar nos 40 GB, tá? Então, basicamente aqui eu criei esse arquivo e coloquei esses dois parâmetros dentro do meu ambiente, onde o primeiro vai tratar do mínimo de espaço de memória para os FS e o segundo, o máximo. Aqui uma observação, tá? Depois de algumas mudanças de versão de kernel, anteriormente só se usava um parâmetro para limitar o consumo de memória. E aí, agora você precisa colocar o mínimo e o máximo, mas não pode ser o mesmo. Por quê? Porque ele vai ignorar e vai voltar para a regra anterior dos 50%. Então, antes que você se assuste, já deixo esse disclaimer aqui para você. Voltando aqui, uma vez que eu coloquei aqui em byte, tá? Isso é bastante importante. Você coloca em byte o mínimo e o máximo. Aqui deu 39 GB e aqui deu 40 GB, exatamente o que está consumindo aqui. Aqui também é outro parâmetro onde eu coloco diretamente no arquivo que já existe do Proxmox, onde existe um arquivo dos FS para uso mínimo e existe um arquivo dos FS para uso máximo. Então, dentro de cada arquivo, eu coloquei a mesma informação aqui do nosso Proxmox. Aqui, se vocês perceberem, deixa eu ver se eu consigo abrir aqui para vocês, tá? Aqui, se vocês perceberem, a gente tem o local exato onde ele fala do consumo de memória nos FS. E aqui, você, após fazer aquele ajuste que eu coloquei lá naquele arquivo, onde eu vou deixar aqui na descrição aqui embaixo, você vai precisar, então você vai precisar rodar o update, efetuar o reboot, e aí ele vai passar a reconhecer a sua memória normalmente limitado nos 40 GB, ou na limitação que você fez. Vou deixar aqui embaixo o link do arquivo dos comandos. Vou deixar aqui embaixo também uma calculadora de giga para byte, para que você se organize. E também vou deixar aqui embaixo o link de se inscreva no canal, o link de curta e compartilhe, e o link de seja membro, caso você queira apoiar esse projeto de forma mais ativa. O grupo de membro, existe um Telegram para alunos e membros do canal, onde lá a gente conversa normalmente do dia a dia sobre nossos projetos, sobre dúvidas, sobre observações. Então, link está aqui embaixo. Em breve vai chegar o link gratuito no Discord. Talvez seja no Discord, para que você consiga interagir com outras pessoas que querem aprender sobre virtualização, sobre pfSense, sobre GLPI, sobre os mais diversos sistemas no mesmo lugar. Tá? Eu penso em Discord porque o Discord é uma forma de você trabalhar enquanto conversa com a gente, mas deixe nos comentários se vocês acham que Discord é uma boa ou se eu crio também lá no Telegram. Então, se você é meu aluno, eu mandei um e-mail para você com acesso do Telegram. Então, espero você lá no grupo do Telegram. Por enquanto é isso, pessoal. Espero que tenham gostado dessa dica e dessa breve história. Tchau, tchau.